Vamos lá! Hoje a gente vai explorar uma das máquinas mais incríveis e complexas que existem, o cérebro humano. A gente vai entender como ele foi feito para aprender, sabe? Desde o nível das células até as experiências que acabam moldando quem a gente é. Vai ser uma viagem e tanto pela neurociência da aprendizagem. Bom, vamos pensar um pouco. A pergunta de US$ 1 milhão é essa. O que de fato acontece dentro da nossa cabeça que permite aprender coisas completamente novas? Desde uma coisa física, como andar de bicicleta, até algo super abstrato, como uma nova língua. A resposta para isso está numa propriedade fantástica do nosso cérebro, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa com essa capacidade que o cérebro tem de se transformar, depois a gente dá uma olhada na arquitetura dele, como ele foi montado. Em seguida, vamos ver por que as emoções são tão importantes para a memória e, para fechar, como tudo isso junto influencia o nosso desenvolvimento pela vida fora. Então, vamos começar pelo começo, pelo conceito mais fundamental de todos, a verdadeira base de qualquer aprendizado. Se a gente entende essa primeira parte, todo o resto faz muito mais sentido. É a ideia que, no fundo, sustenta todo o nosso potencial. E aqui está a palavra-chave: neuroplasticidade. Parece um nome complicado, né? Mas pensa nisso como um superpoder do cérebro. Ele não é uma peça de concreto, fixa. É mais como argila, algo vivo, dinâmico, que está o tempo todo se reorganizando com base no que a gente vive. É isso que torna o aprendizado possível. E olha que incrível, aprender não é uma coisa abstrata, etérea, é uma mudança física, de verdade. Toda vez que se aprende algo novo, as conexões entre os neurônios, que a gente chama de sinapses, ou ficam mais fortes, ou enfraquecem, ou até criam novas pontes. O cérebro está literalmente sendo reconstruído a cada segundo. E essa imagem aqui ilustra o resultado disso perfeitamente. Quanto mais a gente estimula o cérebro, seja com desafios ou informações novas, mais forte e mais densa fica essa rede de conexões. E o que isso significa na prática? Uma memória melhor e um raciocínio mais rápido. Simples assim. Certo. Agora que a gente já sabe que o cérebro pode mudar, vamos dar uma olhada no hardware. Como essa máquina foi construída. A gente vai explorar agora a arquitetura da mente, olhando para as diferentes partes do cérebro e o que elas fazem e como elas foram surgindo em camadas ao longo de milhões de anos de evolução. Essa linha do tempo dá uma perspectiva absurda, né? O cérebro não apareceu pronto. Foi uma construção lenta, gradual. Começou com as funções mais básicas de sobrevivência. Depois ganhou uma camada para processar emoções e só muito, muito depois veio a parte do pensamento racional. Vamos começar pela base, o cérebro reptiliano. Pensa nele como o piloto automático do corpo. É ele que cuida de tudo que mantém a gente vivo sem que a gente precise nem pensar. Respirar, o coração bater, é pura sobrevivência, puro instinto. Aí, por cima dessa camada primitiva, a evolução colocou o sistema límbico. Esse é o centro emocional do cérebro. É aqui que moram os sentimentos, os laços que a gente cria e, olha só que importante, a memória. A grande sacada é que emoção e memória vivem no mesmo bairro do cérebro. E isso, claro, impacta diretamente o jeito como a gente aprende. E, finalmente, a camada mais nova, a mais sofisticada, o neocórtex. Esse é o nosso cérebro pensante, o CEO da operação toda. É ele que nos dá a capacidade de usar a linguagem, de planejar o futuro, de usar a lógica. É o que nos torna humanos, no fim das contas. Ok, agora que a gente já viu as peças, vamos montar o quebra-cabeça. E essa parte é fascinante, porque ela mostra que a emoção, longe de ser uma distração, é na verdade um ingrediente essencial para o aprendizado. Essa frase do neurologista Ivan Esquierdo resume tudo de um jeito perfeito. Sabe o que as pesquisas mostram? Que quando um evento tem uma carga emocional forte, partes do nosso cérebro emocional, como a amígdala, mandam um sinal de alerta para os centros de memória. É como se dissessem: ei, preste atenção, isso aqui é importante, grava aí. E essa imagem é a metáfora visual perfeita para isso. Dados soltos são só pontos. A gente só começa a ter conhecimento de verdade quando conecta esses pontos, quando cria um padrão, uma história. E o que faz essa conexão? A emoção. A lição prática é que para aprender de verdade é preciso se conectar emocionalmente com o assunto. É isso que transforma um fato aleatório em algo que faz sentido. Vale a pena fazer essa pausa para refletir. Qual a primeira memória muito forte que vem na sua cabeça? Uma da infância, o dia de uma conquista importante, um momento de alegria imensa ou até de tristeza? É quase garantido que tem uma emoção muito forte junto, não é? Pois é, isso não é coincidência.
É o cérebro funcionando do jeito que ele foi programado para funcionar. Para nossa última parte, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Como é que essa estrutura do cérebro e esse jeito de aprender se conectam com as fases que todo mundo passa na vida? Com as crises, com a formação de quem a gente é? Existe um psicólogo, o Erik Erikson, que desenhou uma espécie de mapa do nosso desenvolvimento. E ele mostrou que em cada fase da vida a gente tem um conflito principal para resolver. E o mais interessante é que esses conflitos estão diretamente ligados ao nível de maturidade do nosso cérebro naquela fase. Dá uma olhada na diferença entre esses dois momentos. Na infância, com o cérebro se desenvolvendo, o grande desafio é ter iniciativa, é começar a fazer as coisas por conta própria. Já na adolescência, o neocórtex está bem mais desenvolvido e o desafio fica mais abstrato. A grande busca é pela identidade. O risco, se essa busca não vai bem, é o que ele chama de confusão de papéis, aquela sensação de não saber quem se é, nem qual o seu lugar no mundo, o que, claro, pode trazer muita angústia. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, que é talvez a mais importante de todas. Se o nosso cérebro é essa estrutura viva, que é o tempo todo moldada pelas nossas experiências, emoções e desafios, a grande questão que fica é: como é que a gente pode, de propósito, criar os melhores ambientes possíveis, em casa, na escola, no trabalho, para que o aprendizado aconteça de verdade? Ambientes que não só ensinem fatos, mas que realmente alimentem o crescimento do cérebro. A resposta para essa pergunta pode, de verdade, transformar tudo.